Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre determinantes. Na aula anterior, nós terminamos os exercícios, utilizando o teorema de Binet e determinante de matrizes 3×3. Rivelino, o que é que a gente vai ver agora? Bem, a gente está praticamente findando o nosso material sobre determinantes. O que a gente vai ver agora? Cofator, tá certo? De um elemento de uma matriz e o teorema de Laplace. Então, a gente vai trabalhar primeiro o cofator, o que é o cofator de um elemento qualquer de uma matriz, depois o teorema de Laplace. A sequência é essa, porque para usar o teorema de Laplace, a gente vai precisar do conceito de cofator, tá certo? Então, vamos aqui para a lousa. Cofator. Dada uma matriz A igual a A e J, quadrada de ordem N, tá certo? N pertencente aos naturais estrela, e maior ou igual a 2, denominamos cofator de A e J o produto de menos 1 elevado a I mais J, pelo determinante D e J da matriz, que se obtém quando se retira a iésima linha e a jésima coluna. Rivelino, rapaz, tu até que tentou, mas tu leu isso aí e não entendi nada. Vamos com calma. O que é o cofator? Então, o cofator é o produto, denominamos cofator de A e J, o produto. Produto de quem? Dessa potência aqui, menos 1 elevado a I mais J, por um determinado valor. Que valor é esse? O determinante D e J. Mas quem é esse determinante D e J? É o determinante da matriz que se obtém quando se retira a iésima linha e a jésima coluna. Indicaremos o cofator de A e J por C e J. Quem é C e J? Menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Rivelino, valeu de novo, tá certo? Mas vamos ver se você consegue explicar isso aí melhor. Vamos aqui para uma matriz 3×3 para a gente ter uma ideia de como é que isso aí funciona. Então vamos aqui. Considere essa matriz A, 3×3. Quais são os elementos de uma matriz? Os elementos gerais de uma matriz 3×3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Tá certo? E eu quero calcular o cofator do elemento A11. Eu quero calcular o cofator do elemento A1. Mas, Rivelino, como é que eu sei que eu quero calcular o cofator do elemento A1? Porque aqui eu chamei de C11. Vamos aqui, no slide anterior, né? Nós vamos indicar o cofator pela letra C e J. Tem alguns livros que trazem o cofator representado por uma letra maiúscula A e J. Então, ninguém vai brigar por causa de... por uma denominação não, tá certo? Você pode chamar de C e J, de A e J, depende do livro que você estiver estudando. Então, nós vamos determinar aqui o cofator como C e J, tá certo? Então, eu quero calcular o cofator C e J. Então, se ali é C11, eu estou calculando o cofator do elemento A11. Então, vamos lá. Quem seria o cofator do elemento A1? Está aqui o elemento A1. Eu quero calcular o cofator desse elemento. O cofator desse elemento nada mais é do que um produto. Que produto é esse? É o produto de menos 1, do número menos 1, elevado a I mais J. Ora, se você quer calcular o cofator do elemento A11, o I vale 1, o J vale 1. Então, é menos 1 elevado a I mais J. Quem é I? O I do elemento A11 vale 1. O J do elemento A11 também vale 1. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o D11, o determinante do elemento A11. Mas quem é esse determinante, velho? Esse determinante é o determinante daquela matriz que a gente encontra. Deixa eu apagar aqui, ó. Que determinante é esse? É o determinante da matriz que a gente encontra eliminando a linha e a coluna do elemento que eu quero calcular o cofator. Então, se você quer calcular o cofator de A11, ou seja, você quer calcular o C11, vai ser menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante,
Que determinante é esse? Vamos para cá, continuar. Menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante. Que determinante? É o determinante da matriz que resulta da eliminação da linha e da coluna em que o elemento está. Como você quer calcular o cofator do elemento A1, então você elimina a linha em que o A1 está e a coluna. O que sobra, o determinante dessa matriz que sobrou, vai ser o D1. Então, ó, o que foi que sobrou? Sobrou o elemento A22, A23, A32, A33. Então, o determinante dessa matriz aqui que sobrou é o que a gente vai chamar de D1. Opa, Rivelino, beleza, estou começando a entender. Dá um outro exemplo aí. Vamos aqui. Vamos supor que eu queira calcular o cofator do elemento A22. Cadê o elemento A22? Ó? O elemento A22 está aqui. Então, o meu I vale 2 e o meu J também vale 2. Então, quem é o cofator do meu elemento A22? É menos 1 elevado a I mais J. Quem é I? O I vale 2. Quem é J? O J vale 2. Então, ó, A22, o I vale 2, o J vale 2. Então, o cofator de A22 é menos 1 elevado a I mais J, 2 mais 2, vezes o determinante. Mas que determinante, Rivelino? O determinante da matriz que eu encontro quando eu elimino a linha e a coluna em que o elemento que eu quero calcular o cofator está. Então, eu quero calcular o cofator do elemento A22. Então, eu vou eliminar essa linha e esta coluna. Por quê? Porque é a linha e a coluna em que o elemento está. Esse determinante, o determinante da matriz que sobrou, eu chamo D22. Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante da seguinte matriz. Ó. Quais foram os elementos que sobraram? A1, A13, A31, A33. Está aqui eles. Ó. Então, o meu cofator de A22 é menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante dessa matriz. Como é que eu encontrei essa matriz? Como é que eu encontro essa matriz, Rivelino? Eliminando a linha e a coluna do elemento que eu quero calcular o cofator. Tá certo? Vamos mais um exemplo, só para fixar melhor. Eu quero calcular o cofator do elemento A23. Cadê o elemento A23, Rivelino? Está aqui ele, ó. O elemento A23 está bem ali. Beleza. Então, como é que eu faço para calcular o cofator de A23? Eu pego o número menos 1 elevado a 2 mais 3, tá certo? Menos 1 elevado a 2 mais 3. Por que 2 mais 3? Porque é menos 1 elevado a I mais J. O I vale 2, o J vale 3. Então, menos 1 elevado a I mais J vezes o D23, o determinante D23. Mas, Rivelino, que determinante é esse? Vamos lá. Vou eliminar a linha e vou eliminar a coluna em que o meu elemento está. Pronto, eliminei a linha e a coluna em que o elemento A23 está. Então, quem é que vai ser o determinante? Quando você elimina essa linha e esta coluna, o que é que sobra? Sobram os elementos A1, A12, A31, A32. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 3, porque você está calculando qual é o fator do elemento A23, vezes o determinante de quem? A1, A12, A31, A32, que foram os elementos que sobraram. Joia? Então, isso aí é o cofator de um elemento qualquer de uma matriz. E, Rivelino, onde é que a gente vai usar isso aqui? Bem, nós vamos utilizar lá no Teorema de Laplace para calcular o determinante de matriz. Vai ser um novo modo de calcular o determinante. Então, vamos ver alguns exercícios aqui de fixação. Vamos lá. Questão 17. Dada a matriz M, 1, 2, 3, 0, menos 1, 4, menos 3, 0, 1, calcule.
calcule o cofator do elemento A1, né? Por isso que ele colocou C1. Calcule o cofator do elemento A23 e calcule o cofator do elemento A32. Então, vamos lá. Cofator do elemento A1. Então, vamos fazer. C1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J. Aliás, deixa eu escrever, só para a gente ter uma noção geral. Deixa eu escrever a expressão para a gente ficar sempre associando os elementos. C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o D e J. Pronto, essa é a expressão geral. Então vamos calcular agora o C1. Quem é o C1? Ora, o C1 vai ser menos 1 elevado a I mais J. Resolvendo quem é I mais J? Ora, se você olhar, o I vale 1, o J vale 1. Então é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes um determinante. Mas revelando qual é o determinante? O D e J. No caso, como eu estou calculando o C11, isso aqui vai ser o D11. E quem é esse determinante? Olha como é fácil. Esse determinante, você vai pegar o elemento A11, ó. Tá aqui ele, ó, o elemento A11, vai eliminar a linha em que ele está e a coluna em que ele está. Pronto, eliminei a linha e a coluna. Eliminando a linha e a coluna do elemento A1, o que é que sobra? Sobra menos 1, 4, 0 e 1. Pronto, então o meu elemento C1, o cofator do elemento A1, é menos 1 elevado a I mais J, A1 mais 1, vezes o determinante da matriz, que eu obtenho eliminando a linha e a coluna em que o elemento A1 está. Agora vamos resolver. C1 é igual a menos 1 elevado a 2 vezes o determinante dessa matriz. Ora, você tem uma matriz 2 por 2. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2? Eu pego o produto dos elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 0 vezes 4, 0. Então, C11 igual menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Expoente par, né? Ó, a base não interessa se é positiva ou negativa, como o expoente é par, vai dar positivo. Vezes menos 1 menos 0 dá menos 1. Daqui eu concluo que o C11 vai ser igual. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Pronto, está aqui o meu cofator do elemento A1. O C11 vale menos 1, né? Ó, vamos anotar aqui. O C11 vale menos 1. Deixa eu só ajeitar aqui essa igualdade. O C11 é igual a menos 1. Tá certo? Ora, moçada, vocês viram aí como calcular o cofator de um elemento qualquer de uma matriz, tá certo? Rivelino, é um pouco complicado ainda. Não é que seja complicado. Se você fizer várias aplicações, você vai ver que você vai massificando rapidamente. Você vai ter uma potência em que a base é menos 1 vezes um determinante, tá certo? Na aula que vem a gente vai resolver mais alguns exercícios utilizando o cofator e depois ver o teorema de Laplace, para você fixar melhor, tá certo? Forte abraço, valeu, até daqui a pouco.